Tovaras, um pedal de 46, 47 quilômetros. Primeiro acampamento selvagem da viagem, dia 13 de outubro. Domingo 21 de outubro, 5 da tarde. Eu passei a fronteira do Chile para a Argentina, de Puerto Engenheiro Ibáñez, sentido Perito Moreno, margeando o Lago General Carreiro. Pausa para o almoço. Um dia espetacular. Hoje é 7 de novembro de 2012. Esse ponto marca a metade da expedição Transpatagônia, porque não dá mais para ir ao sul. Acabou, agora tem que voltar para o norte. Eu estou pedalando desde o dia 1º de outubro. Hoje é 7 de fevereiro. Então façam as contas, já passou de 4 meses. E eu quero terminar a viagem dia 31 de março em Bariloche, onde eu comecei. Aeroporto de Cumbica, São Paulo. Hoje é dia 28 de setembro de 2012. Já estou há quase 6 meses, faltam 9 dias para completar 6 meses de viagem. Já pedalei 5.700 quilômetros. 1º de outubro de 2012, eu estou no Centro Cívico, na praça principal de Bariloche, norte da Patagônia, na Argentina. Hoje eu começo minha expedição Transpatagônia, que tem intenção de percorrer aproximadamente 7.000 quilômetros em mountain bike, evitando asfalto, por toda a extensão da Patagônia e da Terra do Fogo chilena e argentina. Eu enxergo a vida como uma série de desencontros, pontuados de ocasionais encontros. Eu explico. Quando alguém escolhe ser, por exemplo, arquiteto ou advogado, em teoria mata o engenheiro, o médico ou o atleta profissional dentro de si. Quando escolhemos viver em determinado país, em determinada cidade, extinguimos as possibilidades de sermos residentes de outras localidades. Quando escolhemos viver com alguém, quando nos casamos, fechamos as portas dos nossos corações ao resto do mundo. Um pouco por sabermos que nosso tempo de vida é limitado e, portanto, escolhas precisam ser feitas, mas também, em maior parte por pressão social e familiar, tomamos caminhos muitas vezes pré-determinados. Escola, faculdade, casamento, paternidade, profissão, planos de carreira, aposentadoria. Essas coisas todas vêm em pacotes e para muitos chegam quase de uma só vez. Eu às vezes admiro profundamente quem consegue viver assim, seguindo os caminhos já mapeados, navegando a potente corrente desenhada pela sociedade. Eu nunca consegui isso. Talvez eu vivesse mais meus sonhos e fantasias. Talvez me faltasse a paciência de primeiro plantar e depois colher. O fato é que o rumo que dei à minha vida me trouxe até aqui.
eu fiz nesses 6 meses, sozinho, pedalando, acampando, fazendo trekking, explorando, etc., não merece medalha, troféu, bandinha de comemoração na chegada. Não tem nada de heróico, não tem nada de feito atlético. Foi uma viagem unicamente de baixo impacto ambiental. Eu fiz tudo de bicicleta com a força do meu corpo. Mas mais do que isso, eu acho que o que é transformador, o que é louvável, é a viagem interior. Então, durante a Transpatagônia toda, esses 6 meses, eu procurei me observar a vida ao meu redor, observar padrões, vícios e questionar posicionamentos. Caleta Gonzalo, agora são 6h23, sábado, dia 6 de outubro. Eu estou no Parque Pumalim, vim de barco aqui de Hornopirem até aqui. Foram 2 barcos, um barco grande e um barco maior, uma viagem espetacular, muito linda, que eu não conhecia. E daqui até a próxima cidade, que é Chaiten, são 60 quilômetros, mais ou menos. E todo mundo que atravessou na balsa comigo, veio de carro, caminhão, ônibus, seguiu viagem e eu fui o único que fiquei para trás. E vou acampar sozinho aqui no Parque Pumalim e comer meu miojo. E eu estou emocionado, porque para mim isso é o começo de verdade da expedição. Então que esse seja um delicioso miojo de muitos que ainda virão. Eu estou até emocionado. Vamos ver se ficou bom. Nada como um bom miojo. O tempo todo na viagem, a minha maior luta não era contra o vento, a chuva, rio sem ponte, peso na bicicleta. De verdade, a minha maior luta era comigo mesmo. E também não era aquele lugar comum de superar limites e vencer obstáculos pessoais, e também não era não era tão simples assim. O que eu enxergava claramente é que eu trazia dentro de mim uma preguiça em forma de DNA, que desde o berço eu recebi da minha família, da minha sociedade, uma indolência, uma necessidade de conforto, de aconchego, uma crença de que eu merecia privilégios e prazeres. E a viagem, por conta de ser na Patagônia, me mostrava o tempo todo que era o inverso, que aquele ambiente favorecia o florescimento de pessoas e situações mais simples, mais rudes, né? O povo da Patagônia, por viver isolado, por ter um inverno rigoroso, por viver de parcos recursos, eles conseguem florescer, prosperar em cima de muito pouco e valorizam o pouco que têm. E eu admiro isso. No son tan importantes ni trascendentes. Muchos extranjeros aquí, muchos brasileños. Poco brasilero, Pocos. poco, pero bueno.
Poco pero bueno. Poca cantidad, pero alta calidad. El libro escrito se llamó Raíces del Báquer, porque nosotros vivimos durante 10 años en Cochrane, del 67 al 77. Pero usted nació aquí, Aquí, en Chile Chico. en Chile. Uno siempre le tiende una mano a cualquier persona que anda de repente en la ruta así. Igual, pues no cuesta nada llevarlo, llevarlo en algo. Así lo encuentro la gente en Patagonia, muy hospitalaria. Pegado a la frontera con Chile no hay problema, pero Porque lo que pasa... pero el viento sí en la zona de Pampa Sí, lo que- es muy técnico. Este es Don Raúl, Sí, del mini camping Claro. Raúl, a la calle a calle O'Higgins, 976. 976, en Perito Moreno. Perito Moreno. El tipo es poeta, Y escritor. escritor y habla hebreo. A Hebreo ver. y árabe. ¿Y árabe también? Sí. Entonces, empezamos con hebreo, vamos. Bueno. ברוכי הבאים, למבאי, של יהיה ראול, מקלח החמה, קון שיבוטין, מתארנו בתשובה, 4-4-5-3, בוקנטון, לילה טון סורין טובין. וגמלה, אחי, אחות אחותי, רנקי ראול, חבר של ישראל, תנישקי, תנישקף, סבבה, מנישמה, הכל דבש. Eu morei em Israel há um tempo, eu morei quase 9 meses. Não falo hebraico fluente, mas entendo algumas palavras. E morando em Israel, eu acabei aprendendo algumas palavras em árabe também. Não falo nenhuma das duas línguas, mas eu sei contar de 1 a 10, sei cantar parabéns a você, essas bobagens. A tal da fluência do Dom Raul era exatamente isso. Ele ia falando um monte de coisa, bom dia, boa noite, boa tarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parabéns a você, meu nome é Raul. E depois me dizia, bom, eu acabei de declamar um poema clássico em hebraico. están shor, arba, jamisai, techa, ezer, sarajo, getaim, lejma, taim, lejaim, ejaim. Lejaim, Lejaim. Lejaim. Hebrit Safakachá. El idioma es muy difícil. Hebrit Safakachá, el idioma es muy difícil. Primeiro dia em Bariloche, eu claro, estava ansioso, o coração apertado, suando frio, mas eu tinha essa ideia de que 6 meses depois eu voltaria para aquela cidade e terminaria o projeto. 6 meses sozinho, viajando por toda a extensão da Patagônia e da Terra do Fogo, de bicicleta, levando todo o meu equipamento, acampando, etc. Mas eu não sei de onde eu tirei esse prazo de 6 meses para percorrer a distância toda. Podia ter demorado 6 anos, podia ter demorado 3 meses, podia ter dado tudo errado. E aconteceu tanta coisa no meio do caminho que atrapalhou diretamente o cronograma, que foi, para mim hoje foi sorte, eu ter conseguido fazer tudo em 6 meses. Eu estou bem cansado, mas acho que é começo de viagem, eu estou um pouco fora de forma. O trailer está bem pesado, eu estou sentindo bastante dificuldade por conta dele. Mas eu acho que conforme o tempo vai passando, eu vou adquirindo mais força, mais condicionamento e mais autoconfiança. Eu estou um pouco incerto da minha capacidade de pedalar esses 6 meses quase sem parar. Mas tudo bem, não tem problema. Eu posso repensar o roteiro, diminuir alguma coisa, descansar um pouco mais, ficando um pouquinho mais forte cada dia.
E o objetivo não é fazer quilometragem, o objetivo é ser feliz, trazer experiências, né, pra gente, pra mim, para o meu trabalho, pra minha casa. Então não tem estresse não. Ó, boas-vindas. Oi, oi. Oi, oi. Sempre assim. Sempre tem um cachorro que dá boas-vindas pra gente. Queria muito ligar para casa para falar com a Adriana, com a minha mulher, e cheguei, peguei o computador, aqui na pousada no hostel tem Wi-Fi, aí eu conectei pelo Skype e conversei com a Adri. E ela me disse que o Pluto, o nosso cachorro, que está com a gente há 15 anos, ele morreu. Ele estava doente já. Mas é bastante triste. Perdeu um companheiro, assim. Pluto, obrigado, amigo. Desculpa não ter estado aí do teu lado nesse último momento. Quando eu cheguei perto de Coyhaique, eu tinha a opção de fazer uma volta um pouco mais longa, com menos subida por asfalto, ou tinha a opção de encarar um trecho de terra que eu já conhecia, já tinha feito de carro anos antes, e que eu sabia que seria difícil. Só que o que eu achava que era difícil estava muito mais difícil. A situação da estrada tinha piorado muito, e foi realmente um esforço físico intenso carregar aquele bike trailer, pedalar em areia fofa, em pedra solta. Nessas horas eu me questionava, por que eu estou escolhendo o caminho mais difícil, sofrendo tanto, se os dois chegam no mesmo destino? Mas eram questionamentos pontuais, porque no fundo eu sabia que era indo pelo caminho menos trilhado, menos visitado e teoricamente mais difícil, era ali que a viagem ia mostrar realmente o melhor dela. Era ali que eu ia realmente sentir mais, né? O objetivo era sentir mais. E o carro vai embora e eu fico sozinho na Reserva Nacional de Jane-Mene. Pronto para fazer o trek, me preparei muito para ele, eu estou com todo o equipamento em cima, tudo a postos, eu tenho aqui meu GPS e não tinha o GPS. Tchê,
1:30, 1:30. Teremos que reír disso para não chorar. E para completar, o cara vem, traz o GPS para mim e faz aquela brincadeira que entre nós, né, aventureiros, é clássica. Não esquece o canivete suíço. Fazendo menção ao filme 127 Horas, né, que o cara vai para uma aventura e só faz burrada o tempo todo. Tiene que amarrarse el pantalón. Sim. Pero, no, pero tiene que llevar una cosa más. Que Una cortapluma suiza. Suiza. Jantar dentro da barraca. Barraca dentro de um galpão fechado com uma portinha para fora que eu tapei com o próprio Pike Trailer, e aqui eu estou esquentando água para sopinha, que é tudo que eu vou comer hoje. Eu estou no Passo Bela Vista. Passo Bella Vista, do lado chileno. Esse é um passo bastante desconhecido aqui na Terra do Fogo, que poucas pessoas fazem, porque tem um rio para atravessar sem ponte, e eu decidi acampar do lado chileno e esperar esquentar um pouco amanhã para atravessar. A temperatura caiu muito, deve estar uns 4, 5 graus, mas com vento gelado, então a sensação térmica está perto de zero. Eu tô suando sangue, tá difícil. Já pedalei 3 horas e pouco, fiz 45 quilômetros e estou tentando chegar em Chilitico, onde eu pretendo descansar 2 dias e começar um roteiro de Chilitico a Cochrane. Tem que ter paciência. Eu acho que eu nunca vi nada, nenhum vento que nem esse que eu enfrentei ali nas margens do Lago General Carreira. Vinham lufadas de mais de 100 km por hora que me tiravam de cima da bicicleta, deslocavam a roda e me tiravam de cima da bicicleta. Eu quase sempre conseguia pôr os pés no chão, mas teve uma vez que eu não consegui, eu realmente caí deitado
O vento derrubou a bicicleta, derrubou o bike trailer, arrastou para cima de mim. Eu tentava me levantar, mas não conseguia me sentar, porque o vento me deitava de novo. Eu tive que rastejar e com muito esforço levantar a bicicleta e me apoiar. Eu via pedrinhas decolarem do chão. O vento levantava as pedrinhas e jogava em mim. Então, além de estar sendo massacrado pelo vento, eu estava sendo apedrejado também. Concluo que viver demanda uma dose constante de apreciação e pressa. Apreciação pelo momento, pela imensa oportunidade que é estar vivo. Pressa porque nosso tempo é limitado e devemos aproveitá-lo da forma mais harmoniosa e consciente possível. Esse trecho ele foi escrito em função de uma série de eventos que aconteceram nesse dia de vento forte, esforço físico e bastante concentração mental. Eu lembro que eu sentia as pernas queimarem muito, a musculatura queimavam muito depois de 15 minutos de pedal. E a cada 15, 20 minutos eu tinha que parar 2, 3 minutos. O tempo suficiente para a musculatura parar de arder, de queimar. E eu estava todo vestido de preto, a viagem inteira eu usei preto, para esconder um pouco a sujeira. E eu lembro que numa dessas paradas, eu parei, saí da bicicleta e fiquei em pé mesmo, segurando a bicicleta, mas um pouco de costas para o vento. E eu lembro que eu estava olhando para o chão à minha frente e eu vi um passarinho preto, bem pequenininho, que voava na mesma direção que eu, contra o vento. E ele voava 2, 3 metros, pousava no chão, se encolhia um pouco, dava ali uns segundos, ele decolava, voava de novo contra o vento mais alguns metros e parava de novo. E eu fiquei olhando aquele passarinho progredir lentamente como eu e senti uma grande identidade por ele. Pensando assim, o mesmo vento que me causa esforço, que me causa sofrimento, está afetando também esse passarinho. E foi interessante porque passaram 2, 3 carros por mim nesse momento e eles não pararam para olhar, nem passarinho, nem eu. E eu me toquei que só consegui enxergar esse passarinho porque eu estava ali exposto ao vento igualzinho a ele, que não estava protegido dentro de um veículo de metal. Então essas pequenas coisas, sabe, essa identidade com o passarinho, isso foi me sensibilizando. E isso só acontece por conta da bicicleta. A bicicleta tem essa magia de aproximar a gente do que é natural. A gente vive numa sociedade de conforto extremo. A gente está sempre buscando mais conforto e incorporando esses confortos como se fossem obrigações ou direitos, né? Eu tenho direito de viver confortavelmente. E não é assim, a vida não é isso. Existe um desconforto básico na vida que ninguém consegue esconder debaixo do tapete, que é o desconforto da morte. Todo mundo vai morrer. A vida não é só dar risada, festejar, comer bem, dormir bem. E a vida pode ser plena e feliz
debaixo de chuva, dormindo no chão duro, passando um pouco de fome e sentindo um pouco de dor. Então era legal esses dois elementos. Eu tinha uma natureza pura, limpa, saudável, e eu era privilegiado por essa visão, mas eu também tinha a constância diária, cotidiana, do esforço físico de puxar aquele trailer com 30 e tantos quilos, e a união dos dois é que fazia a vida ficar, para mim, completa. Várias oportunidades apareceram de eu seguir caminho acompanhado de alguém, porque estava indo na mesma direção que eu. A primeira situação em que isso aconteceu foi ali em Chaiten, quando eu conheci uma norte-americana chamada Becky, que estava indo para o sul na carretera austral, e ela estava muito insegura de acampar, de ficar sozinha por ser mulher, etc. E a gente ia na mesma direção, acabamos seguindo viagem juntos. Mas eu demorei uns segundos assim para aceitar essa chance, essa oportunidade, essa experiência de ter alguém comigo, porque a ideia era fazer a viagem sozinho. Mas bastou eu pensar um pouco para entender que esse desejo de fazer a viagem sozinha era um reforço muito grande numa coisa de ego, sabe? De eu. Podia transformar a viagem num casulo, numa coisa artificial. Então eu não disse não a essa oportunidade, essa porta que se abriu. Welcome to Hollywood. Hello. This is Rebecca, but do your friends call you Rebecca or Becky? Becky. Becky. Yeah. Becky will be join me to Coyhaique. Yay. Are you ready? I'm ready. Brought you to the end of the world at this specific moment? Well, the last 10 years I've been teaching as a special ed teacher in Leadville, Colorado, and I needed a break. I wanted to do something. I wanted to get better at Spanish. One of my goals. I've always wanted to see Patagonias, those pictures that you see anytime you see a picture of Patagonia, usually it's those big rock faces, and so I'm excited to see all of that. Ela era muito mais forte que eu, mais jovem, mais forte, e eu agradeço muito nesse começo da viagem a parceria dela, porque ela me obrigou a entrar num nível de forma física que no final possibilitou eu fazer a viagem em 6 meses. Aquela semana que a gente pedalou juntos, ela tirou sangue de mim. Take care. You too. Be safe. Be safe, you too. Don't forget to write. All right.
uma viagem, seja ela qual for, mesmo uma viagem de um dia, de 2 dias numa cidade grande, os sentidos ficam muito aguçados. Quando você está num lugar diferente, você enxerga mais, ouve mais, sente mais cheiros, então você fica mais sensível. Uma viagem de 6 meses é tudo isso numa instância maior. Essa história de dizer que a viagem é como se fosse a vida num pequeno frasco é num discurso de intensidade, né? Numa viagem as coisas ficam tão intensas, a vida fica tão intensa, que é como se fossem anos e anos apenas em um mês. Bé, bé, bé. Eu passei como convidado de um gaúcho chamado Vinícius, Dom Vinícius, na estância Los Faldeos, um exímio contador de causos. Esse gaúcho de mais de 70 anos, ele ganhou a vida. Mais de 50 anos ele trabalhou como caçador de puma. Ele era contratado, chamado por vários estancieiros para perseguir e matar pumas que causavam danos ao rebanho de ovelhas, ao rebanho de gado. No son leoneras, son rocas inmensas, una sobre otra, recostan la otra, hay lengas, y las hojas de las lengas caen cuando se deshojan en el otoño, caen esas hojas, quedan todas ahí debajo de las piedras. Entonces ahí duermen los pumas, dormían. Claro, y tenían las camadas. Y yo le mandé una leona parida con 2 cachorros, un león grande. No caí más finca. Un día dice Ramón Vero, un muchacho jovencito, también dice, vamos mañana, se dice que es sábado, dice, vamos a correr los leones, yo tengo un perro, yo tengo otro, y vamos. Salimos para arriba con Ramón. Otro guanaco muerto ahí mismo, tapado con ese neneo espinuca, esa mastita así. Ya les dejaron rastro, los perros se fueron derecho a las piedras grandes y de ahí los sacaron. Y lo fueron a meter también al San Juan, más allá, ese es el verdadero arroyo del Tamanco. Donde hay un aserradero, había después. Y se subió en un monte bajo. Así que ahí lo matamos, pero lo matamos a cuchillos. Con Ramoncito, ya entre los dos lo damos con más coraje, porque le teníamos desconfianza de que el león atropella. Claro, se está herido, atropella, pero si no. E um dos objetivos da minha viagem, inclusive, era ver um puma frente a frente, solto na natureza. Esse era, talvez, simbolicamente, o objetivo maior da viagem. E pensando nisso, eu entro numa região de lama, né, a neve derretida, etc. E eu começo a ver uma porção de pegadas de puma. E pegadas muito frescas, que estavam assim bem desenhadas na neve velha. Então o bicho estava com certeza ali por perto. Isso não representa um perigo real, assim, porque o puma não é um bicho que ataca o homem. Isso é muito raro um puma atacar um ser humano. Ele tem mais medo da gente do que a gente dele. Mas naquele momento eu não queria ver, não. Eu vi as pegadas e falei, bom, quero muito ver o puma, eu dizia para mim mesmo, mas agora não, deixa para amanhã. E aí fui fazendo barulho para evitar o confronto naquele instante. Oi, oi. E aí, chefe Guilherme, o que vai ter
pra janta hoje? Truta. Vou pegar a vara. Ah, isso aí é lenda, cara. Você tá carregando essa vara 6.000 quilômetros até agora, nada de peixe. Hoje vamos ter atum, é peixe, que eu pesquei do supermercado, com polenta. Também pescada, né? Infelizmente não tem queijo ralado, que é a combinação perfeita, mas o atum ele vem no azeite de oliva, então a nossa polenta vai ter um aroma delicado e sutil, um leve toque de azeite de oliva. Agora eu estou aqui fazendo um lanche, um sanduíche de pão. Esse pão está comigo há uns 3 dias já, coitado. Pão, queijo, que eu cortei e joguei fora o bolor que estava grudado nele, e patê de presunto, que eu espero não esteja ruim. Não tá não, tá com uma cara boa. Então é aqui que eu vou passar a noite. Vou montar a barraca, ou talvez nem a barraca, só o saco de dormir em cima de do footprint, né, da base da barraca, mas aqui que eu passo a noite. Tá ótimo. E a senhora me convidou para ir na cozinha e cozinhar, usar o fogão a lenha dela para fazer o meu miojo com sopa instantânea. Quando eu cheguei tinham três gaúchos, 3 senhores chilenos de lenço no pescoço, boina, botas, e eles estavam preparando um churrasco. Eles tinham um cordeiro inteiro fincado numa cruz de metal, ardendo, né, assando numa fogueira em brasa. E eu cheguei naquele churrasco, pedi permissão para o dono da fazenda para acampar ali, ele falou que não tinha problema, e ele aproveitou e me convidou para comer. Falou, não, mas senta aí, come um assado com a gente. E eu quase falei para eles, olha, eu sou vegetariano, mas mordi a língua porque seria um sacrilégio, era capaz de ele me expulsar da fazenda, né, se ele soubesse que eu não comia carne. E voltei a comer carne nesse dia, depois de 30 e tantos anos. E não me arrependo. Acho que se eu for me arrepender de alguma coisa, eu acho que eu me arrependeria dos 32 anos de frango. ¿Cómo lo halló? ¿Bueno? Bueno. Muito suave. Sí. O tradicional prato da viagem foi miojo com sopa instantânea. Eu mudava o sabor da sopa e mantinha o miojo. E foi isso praticamente a viagem inteira. Em algum momento, acho na Argentina, eu descobri a polenta instantânea. E descobri um prato, inventei um prato num acampamento, não me lembro nem qual mais, que para mim ficou no topo da lista. Era a noite gourmet. A noite gourmet da viagem era quando eu fazia polenta instantânea com uma lata de atum e queijo ralado em cima. Era festa. Se eu comesse isso, eu tinha que comer um chocolate bom de sobremesa depois. Pequeno problema nas mãos, que eu estava tão acostumado com o lado chileno, que é cheio de riachos, riozinhos, não falta água, e estou com pouquíssima água comigo. E é um trecho de 120 quilômetros, bem deserto, não tem uma gota de água, não tem nada. A melhor alternativa que me vem em mente é seguir até umas 6 da tarde, pedalar mais 1 hora mais ou menos, e acampar perto da estrada e ficar esperando passar um carro e pedir água. Essa vai ser engraçada. 2 minutos depois que eu falei que não tinha água, que não sabia bem o que fazer,
voltei a pedalar e aí, aqui na beira da estrada, olha só o que eu vi. É um oratório para o Gauchito Gil. Gauchito Gil. É uma espécie de santo local. Então tem bandeira vermelha em homenagem a ele por boa parte da Argentina, especialmente aqui na Patagônia. A vermelha é a cor dele. E as pessoas fazem uns altares, decoram e fazem pedidos, colocam cigarro, dinheiro, acho que alguma bebida alcoólica, velas, flores de plástico e água. Tem água aqui, várias garrafas de água. Bom, com todo respeito, Gauchito Gil, muchas gracias. Me estoy llevando um pouquinho de sua água e na primeira oportunidade eu prometo devolver em triplo, fazer uma doação legal no próximo templo dele, oratório dele que eu encontrar na estrada. Acabado de perder minha mãe, fazia meses que minha mãe tinha morrido e eu estava há meses de completar 50 anos. Então, essas duas coisas meio que se juntam, né? Para lembrar qualquer pessoa de que a vida é passageira, é curta, né? Era a primeira serra da viagem, eu sabia que seria difícil, mas não era só isso, ela era um espelho da minha real situação, era um espelho da minha possível fragilidade. Então, subir a serra ou não subir a serra era aceitar os meus limites. E subir essa montanha me fez conectar com a vida. E acho que mudou o clima do resto da viagem. Meio-dia e 6. Eu comecei a pedalar 10h36, então exatamente 1h30 para subir 500 metros verticais e chegar aqui no topo da serra, no Portezuelo Queulat. Não foi fácil, mas foi bem mais fácil do que eu esperava. O que ajudou muito foi esse tempo maravilhoso. Eu não cansava de olhar a paisagem, fiz algumas fotos, vim filmando com as duas maquininhas presas na bike o tempo todo. Foi sensacional, o trecho mais lindo da viagem até agora são coisas como essa, sabe? Subir essa montanha sem empurrar a bike nem 1 metro, arrastando o carrinho de 30 e tantos quilos, às vésperas de fazer 50 anos de idade, na Patagônia, desfrutando desse clima impagável, dessa beleza toda, sozinho. São esses momentos que fazem eu ter certeza de que uma viagem como essa vale a pena e vale todo o empenho, até um pouco de sacrifício, né, de distância de esposa, de família, amigos, o trabalho que deixa de ser feito, o dinheiro que deixa de ser ganho. Tudo isso diante de um dia como esse simplesmente perde importância e desaparece. Eu estou assim quase chorando. Foi um dia até agora sensacional. Tipo daqueles que vale a viagem inteira.
chegado no topo daquela montanha, no tempo que eu cheguei, com a energia que eu cheguei, me fez entender que eu tinha condições de seguir adiante e de talvez até realizar o projeto no tempo estipulado. Mas mais do que isso foi uma conexão com a vida e uma desconexão com a morte. Agora é meio-dia e 53, eu estou fazendo uma pausa para o almoço e há pouco tempo atrás, meio-dia e 32, eu me lembrei que hoje é meu aniversário, é 15 de novembro. Me lembrei pedalando aqui nesse deserto. E aí agora, para comemorar no almoço, eu vou comer um atum em lata. E não tem vento, que é uma coisa muito inesperada, né, para a Patagônia. E as nuvens estão estacionadas no ar, o próprio ar parece que está estacionado. É muito estranho, dá uma sensação de um pouco de ansiedade, um pouco de opressão, como se alguma coisa tivesse por acontecer, como se o vento fosse esperado, mas não chega. Então fica aquela expectativa no ar constante, né? Expectativa é a palavra que eu acho que define melhor. Quando já era umas 5, 6 da tarde, mais de 6 da tarde, eu lembro que eu fiquei preocupado com água. Eu devia ter 1 litro só comigo, não era o suficiente para eu cozinhar o jantar, passar bem a noite, tomar café da manhã e começar a viagem no dia seguinte. E raramente passava algum veículo. Eu senti que vinha um outro veículo se aproximando por trás de mim, eu olhei, era um caminhão com placa da Alemanha. Eu olhei na janela do motorista e tinha um cara típico alemão, né? Um loirão, um olho super azul, mais ou menos da minha idade, com bastante ruga no rosto, meio hippie assim, gente boa pra burro. E encostou do meu lado, fez sinal assim de positivo, e eu arrisquei, perguntei em alemão para ele. Wie weiß? Schön? Wunderbar. Gutes Wetter auch. Quando eu larguei a bicicleta e me dirigi até o caminhão, o motorista desceu e junto com ele desceram todos os passageiros. Uma dúzia de alemães de terceira idade, todos de cabelinho branco, a maioria de óculos, aquelas sandálias bem confortáveis, bem típicos, né? Bem típico de alemão. E todos com máquina fotográfica, e fazendo fotos e filmando, afinal, né? Era exótico ali naquele deserto, um barbudo que nem eu, pedalando sozinho. E aí quando todo mundo se aproximou e estava assim em semicírculo me filmando, eu me lembrei de novo que era meu aniversário, naquele instante. E falei em alemão para eles, gente, hoje eu faço 50 anos, hoje é meu aniversário. Happy birthday to you. Danke. Happy birthday, dear Kid. Happy birthday to you. Alles Gute. Danke. Tchau. Foram embora e eu fiquei lá na beira do asfalto, né, segurando latinha, bolo, a serpentina amarrada na bicicleta e um sorriso do tamanho da Patagônia no rosto. Acho que foi a melhor festa de aniversário de toda a minha vida.
viagem de verdade não acontece só do lado de fora. Não depende unicamente da beleza da paisagem ou da qualidade dos encontros e desencontros. Antes de mais nada, viajar é autoconhecimento. Sem distrações na paisagem, tive tempo de sobra para observar calmamente o cenário que mudava dentro de mim. Sigo buscando o equilíbrio entre esforço e descanso, procurando encontrar a harmonia entre a energia despendida e o resultado obtido. É como se eu fosse o motor de um automóvel em estudo, para conhecer a melhor equação entre consumo de combustível e quilômetros rodados. Luto para não transformar destinos em objetivos, para não sentir que distâncias percorridas são sinônimos de missão cumprida. Meus objetivos com essa viagem não devem se resumir a quilômetros, dias ou pontos no mapa. Quanto mais impalpável as metas, mais surpreendentes serão os resultados. O sol se pondo de um lado, a lua nascendo cheia, primeiro dia de lua cheia atrás de mim. Eu aqui no tanque da Ruta 41, sozinho, no deserto, no Pampa, na Patagônia. Eu acho que isso é o que eu esperava para uma viagem como essa, de exploração, de autoconhecimento. Os guanacos já passaram aqui galopando, intrigados comigo. Passou o quarto carro do dia, eu me escondi, não deixei que ele me visse. Agora é desfrutar desse momento.